feita e agora está lá o laudo. Então, isso, quando eu disse isso, foi um silêncio geral, mas, felizmente, o secretário que estava presente, é um secretário que eu conheço de longa data, é altamente responsável, ele acatou essa preocupação. Não está resolvido, mas só o fato dele ter acatado essa preocupação de que a prefeitura tem que ter responsabilidade, sim, já é para nós um começo, porque nós vamos continuar lá nessas reuniões, levando esses problemas para fazer chegar a um ponto que seja um meio caminho, né? Porque eu conversava com o Abílio, não dá para um profissional deixar de fazer o laudo, é um mercado para ele, mas também não dá para ele assinar embaixo de um laudo dizendo que aquele prédio não vai cair de jeito nenhum, se ele não tem os mecanismos para fazer isso. E ainda para encerrar mesmo, eu citei lá na prefeitura, eu falei, olha, a gente vai ao médico, o médico examina a gente, apalpa, vê lá as reclamações que nós temos, aí você sai do consultório com uma relação de 5, 10, 15, 20 exames para fazer. Aí você vai, faz aqueles exames, demora uma semana, demora um mês, demora às vezes até mais do que isso, às vezes alguns desses exames são caríssimos, e aí você volta lá no médico. Aí ele olha e fala, ih, rapaz, isso aqui não é comigo não. Isso aqui eu vou te encaminhar para o médico tal, que é especialista tal, e aí ele que vai ter que cuidar de você. Então, foi o que eu disse lá, eu falei, olha, o que vocês estão querendo é que o profissional da engenharia faça de uma única vez, numa única olhada, esse processo inteiro, que um profissional de medicina demora 15 dias, um mês, 2, 3, a gente não sabe. Então, me desculpe eu ter me estendido um pouco mais, me desculpe, viu, Sidney, mas eu fui aqui um pouco no embalo das preocupações que nós temos tido e que, na verdade, não estão resolvidas, mas que nós temos que debater e resolver. Tá? Muito obrigado. Bom, quero agradecer ao Sidney, ao nosso presidente também, Agostinho Guerreiro, que nos deixa tranquilos. Eles entraram nessa luta conosco de defender o profissional, porque é isso aí que nós precisamos. Fico feliz e eu estou mais tranquilo, presidente. Obrigadão. Então, vocês me perdoem, mas eu tenho que realmente ir para a reunião de diretoria lá do CRES. Não gostaria de participar mais longamente, mas realmente, como eu disse de início, eu nem poderia ter vindo aqui. Eu vim em consideração ao Clube de Engenharia, que eu já fui presidente, em consideração aqui ao meu amigo também. Ele não disse tudo, vascaíno também. Vou deixar isso fora. Tá certo. Obrigado, Agostinho. Bom, agora vamos chamar um atrasado. Advogado Márcio Marques. O senhor era aguardado, também vascaíno. Está muito bom. Salve, Márcio. Boa tarde. Obrigado. Surgiu, demorou mais tempo que eu esperava. Senta aí. Eu assilei, estava por aí, mas passeou. Bom, como eu disse para vocês, estamos mais tranquilos. Vamos agora tentar ver com aspecto legal. Gostaria que durante a falação não fosse interrompido o orador, já que está sendo gravado. Depois de tudo acabado, já tranquilo, porque isso está sendo transmitido pela web, aí podemos até entrar em algumas conversações paralelas e discussões. Eu pediria também aos amigos, colegas, que procurassem identificar
as soluções, o que é que nós podemos fazer no aprimoramento das leis, tá certo? Isso é que nós temos que colaborar com o governo e colaborarmos conosco mesmo, tá certo? Então, eu vou pela ordem aqui, já que o Márcio, pode ser? Então, vamos começar com o Márcio, já que ele representa a parte mais importante dessa história toda, e depois a Ana, se tiver, a parte jurídica. Vamos, Marcos? O que nós podemos fazer? Prezados senhores, desculpem primeiro o atraso e depois o atraso na implantação técnica faz ali. Faz parte da nossa vida. Que é aquela história, quem faz ao vivo não tem a margem de erro. A lei primeiro, fico agradecido novamente de estar nessa casa, uma casa secular, que vem há muito se debatendo aí sobre a lei de autovistoria, que mais do que simplesmente ela criar um nicho de mercado interessante e bastante proveitoso para os profissionais de arquitetura e engenharia, ela tem um fim social muito importante. Então, assim, não obstante a tentativa por trás disso do poder público transferir a responsabilidade do poder de polícia deles, do poder fiscalizatório, para os senhores, isso é algo que eu insisto muito, presidente, em todas as falas que eu faço a respeito, porque uma coisa é você ter uma parceria com a sociedade, outra coisa é o poder público transferir essa responsabilidade para a sociedade, se encastelar em seus escritórios e quando eventualmente ocorrer um colapso, ocorrer um malgrado, um sinistro, ele fazia caça às bruxas procurando um profissional técnico que avaliou aquele imóvel e habilitou, como o presidente do CREA disse agora há pouco, garantindo que o mesmo não sofreria nenhum dano. Sinceramente, pelo prazo, inclusive, que a lei municipal ela é mais exigente que a estadual, ela pede prazo de 5 anos, nesse prazo, muita coisa pode acontecer. Várias coisas podem acontecer. Os senhores podem ir lá, avaliarem o imóvel, usar de toda a melhor técnica, usar de normas técnicas específicas, o ABNT, ISO, GLESA, enfim. E no dia seguinte que os senhores viraram as costas, o zelador do imóvel fez um gato na instalação elétrica e o prédio vem a pegar fogo. Em regra, a responsabilidade dos senhores. E aí entra um grande problema nisso, é a questão de provar que os senhores não falharam com a sua execução técnica, os senhores não falharam com o seu dever de ofício e nem foram negligentes ou imprudentes ou imperitos, a ponto de que essa falha tivesse dado causa ao sinistro. Como em outra oportunidade que eu estive aqui, no seminário do dia 22 e 23, a sugestão é que os senhores se documentem bastante. Procurem documentar passo a passo, com fotos, com material técnico, com papel, com contrato, documentando cada etapa da vistoria e cada etapa do resultado dessa vistoria. E, se possível, os senhores acompanhem a execução das eventuais obras que forem indicadas para serem realizadas. Porque a responsabilidade é como um engenheiro na outra feita, ele falou assim, mas nós vamos sempre ser incomodados, vamos sempre ser apurrinhados. Sim. E aí vai caber aos senhores provar que os senhores não obraram de má fé ou com negligência. E aí a gente começa analisando aqui, bate aí, por favor, a responsabilidade que os senhores têm perante a lei municipal. A função, os fundamentos legais das profissões de arquiteto e engenheiro, eles constam na Lei 5.194 de 66 para os engenheiros, antigamente também os arquitetos estavam inclusos, e a Lei de Criação do CAU de 12.378 de 2010,
que prevê o fundamento legal da profissão de arquiteto. É importante a gente frisar que todo o exercício profissional ele está fundamentado em lei e é garantido pela Constituição o livre exercício profissional, ainda que a lei crie restrições para que isso ocorra. Mas toda e qualquer profissão, ela só deve ser exercida e ela só tem respaldo se houver previsão legal. Analisando o conjunto, fazendo uma análise sistemática da legislação pertinente, nós temos que a capacidade para elaboração de laudo ou da vistoria, para os engenheiros, ela está prevista no artigo 7º, a linha C, que é repetido pela resolução 1048, agora de 2013, recente do CREA, também ipsiliteris no artigo 3º, inciso 2, que diz que entre as previsões, entre a atividade que possa ser exercida pelo engenheiro, está de elaboração de laudo, perícias e vistorias. Para os arquitetos, o artigo 2º, inciso 6º, da lei que instituiu o CAL, ele prevê essa possibilidade, e a resolução 51 de 2013, ela deixa em aberto, considerando que o artigo 2º da 12.738, ela faz atribuição compartilhada. Então, ela não especifica, mas ela prestigia a lei. Uma coisa que é importante, talvez os senhores como engenheiros não tenham essa visão, mas há uma hierarquia de normas. Então, uma resolução, uma norma administrativa, ainda que o respectivo conselho tenha autonomia para definir os critérios de atuação, ela tem que ter o regimento de validade num normativo superior. O normativo hierarquicamente superior a uma resolução administrativa dos conselhos é a lei que o instituiu. E essa, por sua vez, tem seu fundamento de validade na própria Constituição. Então, a lei não pode estar em conflito com a Constituição, como as resoluções administrativas também não podem estar em conflito com a lei que o permite. As exigências para a elaboração do laudo na Lei Complementar 126 e o decreto que o regulamenta, até na outra oportunidade, coordenador, nós tivemos uma discussão, inclusive eu não sabia que o redator do decreto estava aí. O decreto, ele padece de uma certa ilegalidade. E eu observei, e ele muito altruisticamente reconheceu que realmente havia falhas no decreto e que isso deveria ser apurado. Essa legislação de autovistoria, como eu falei, o fim social dela é muito importante, é muito interessante. Com isso você protege a sociedade, mas ela ainda precisa de ajustes, e ajustes sérios, principalmente para não utilizar o responsável técnico da elaboração do laudo como bode expiatório ou então o ente que vai ser crucificado perante a imprensa. E aí nós temos um grave problema, porque quando você expõe a imprensa, quando a mídia atua como quarto poder, por mais que a verdade no futuro prevaleça, a imagem dos senhores fica comprometida. Por mais que os senhores tenham obrado corretamente, o que vai vender jornal, o que vai fazer page view lá no site, o que vai ser a discussão no botequim, vai ser um engenheiro irresponsável que assinou o laudo que o prédio caiu. E até os senhores provarem o contrário, demora um pouquinho. Por isso que é importante a coleta do maior número de provas possíveis do acompanhamento passo a passo do procedimento que os senhores fizerem. Porque esse material é que vai subsidiar o advogado que os defender lá na frente, quando os senhores forem chamados à responsabilidade, esse material é que vai subsidiar a defesa adequada dos senhores. Quando a gente tem um colapso de uma construção, de uma edificação, normalmente o que você vai fazer é uma prova de perícia indireta, como no caso da TO, que é o caso do edifício Liberdade, que eu estou aí como consultor ali também,
em primeira instância, obviamente, os responsáveis da TO vão ser condenados, eu já conversei isso, só que no tribunal isso vai deixar de existir, porque a prova é muito frágil. Você questionar um laudo de perícia indireta é muito, muito, muito simples. Com os subsídios adequados, você consegue fazer essa derrubada dessa perícia indireta. Então, se os senhores forem bem documentados, os senhores conseguem de pronto já diminuir essa via crucis que a lei vai jogá-los perante a mídia. Então, aqui, para exigência de elaboração do laudo, a gente tem o artigo 2º e o parágrafo 1º, que diz que os profissionais precisam ser habilitados e registrados no seu respectivo conselho. No parágrafo 1º, ali no parágrafo único do artigo 2º do decreto, diz que a anotação de responsabilidade técnica ou o registro de responsabilidade técnica, ART ou ARRT, devem acompanhar o respectivo laudo. São essas as exigências que a legislação faz. E aí, inclusive, tem uma questão operacional perante a Prefeitura, que é da possibilidade de apenas registrar uma ART como responsável do laudo. Só que, indiscutivelmente, esse laudo ele exige que seja feita uma avaliação multidisciplinar. Não há como só uma única habilitação dos ramos de engenharia, a menos para o caso das prerrogativas do decretão. Doutor Abílio, nesse ponto, está bem confortável. Salvo os profissionais que se formaram ainda sobre o aspecto do decretão, ela tem que ser multidisciplinar. Se não houver multidisciplinaridade, você vai incidir em exercício legal da profissão. E isso, inclusive, acarreta a nulidade do próprio registro da RT. A resolução, mais à frente eu falo disso, resolução 1048, se não me engano. Não me recordo agora fugiu. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver, 1025, né? Ela prevê a possibilidade de nulidade da RT. Então, aí você vai ter dois aspectos imediatamente que vão acontecer. Primeiro, o edifício que apresentou um laudo do engenheiro, do arquiteto, que não estava habilitado, essa vistoria ela é nula. Se ela é nula, ela não existe. Se ela não existe, o condomínio não cumpriu no tempo aprazado a realização da vistoria, e isso começa a incidir multa. Essa multa, aí a gente não sabe como o administrador público vai se posicionar, mas essa multa, a meu ver, se um ato é nulo, ele anula seus efeitos desde a origem. Ele nunca gerou validade, nunca gerou efeitos jurídicos. A partir do momento que ele nunca gerou efeitos jurídicos, o condomínio começa a pagar a multa lá de trás. Aí o condomínio chega para os senhores como responsáveis e fala assim: doutor José, meu condomínio está sendo autuado em execução fiscal. Como é que a gente vai fazer? A lei prevê a multa de 5 e 6 ou 5 IRs para cada mês que se deixa de apresentar o laudo. Aqui, em termos da Rio Branco, um IR médio dá R$ 3.500, um IC médio dá R$ 3.500, ou seja, a cada mês esse condomínio geraria uma multa junto à prefeitura de R$ 17.500. Alguém vai ter que pagar essa conta. Automaticamente vai ser esse profissional que assinou esse laudo sem ter as habilitações técnicas necessárias para assiná-lo. E isso é só um efeito mais primário que essa irregularidade vai gerar. Isso gera efeitos criminais, efeitos de responsabilidade civil, caso haja algum colapso. Enfim, há uma série de consequências para os senhores se não for observado essa questão, esse caráter multidisciplinar que há necessidade que o laudo seja elaborado. Espera só um instante. Tem uma colinha aqui. A RT, ela tem a possibilidade de você fazer uma RT de equipe, que ela é prevista no artigo 11, inciso 4 da resolução 1025.
Com a RT de equipe, vocês conseguem atender a limitação operacional da prefeitura de informar apenas uma RT, entendeu? Poupa a questão dos senhores terem que fazer um contrato entre os profissionais que elaborarem as respectivas vistorias, cada qual na sua habilitação. E aí, nessa RT de equipe, é indicado todos os profissionais que desenvolveram aquele estudo. Esse é o melhor caminho, a meu ver, analisando as resoluções dos senhores. Eu vejo que operacionalmente esse seria o melhor caminho, a melhor solução para vocês conseguirem se adequar ao sistema da prefeitura nessa situação de RT única. Caso a prefeitura modifique o sistema e possibilite colocar tantas RTs individuais, a RT aqui está sendo só um exemplo, tá? Tantas anotações individuais quantos forem os profissionais que elaborarem, participarem do estudo, muito que bem.